Hoje tem Vascão e Água Santa, é a Copa do Brasil. Conta tudo pra gente, Breno Monsef. Vamos lá, hoje à noite chegou o dia do Vasco jogar a segunda fase da Copa do Brasil em meio aí às semifinais do estadual. Hoje, jogo único contra o Água Santa. Empate leva a definição para os pênaltis. Jogo em casa, em São Januário. A gente vem falando, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para logo mais 8 horas da noite, Vasco e Água Santa. Bom, para hoje, a gente tem uma situação que é a seguinte: tem um fantasma para exorcizar, que é o que são as eliminações em segundas fases nas duas últimas temporadas. Ano passado o Vasco caiu em casa pro ABC nos pênaltis, e foi traumático e foi muito polêmico, porque o Vasco subiu muito o valor de ingresso, mesmo assim a galera foi, só que o Vasco perdeu nos pênaltis pro ABC de Natal em casa, e no ano retrasado perdeu pro Juazeirense da Bahia. O jogo foi em Juazeiro, mas também esse jogo único traiçoeiro, malandrinho, né, da segunda fase da Copa do Brasil. O time do Vasco para hoje é aquele que a gente já vem falando nos últimos dias, pelas atividades, pelas informações que a gente conseguiu de ontem. A tendência é que o Zé Gabriel seja mantido no time, mesmo não tendo jogado no último fim de semana contra a Portuguesa, por ter estado suspenso, o Zé Gabriel. O Esforça foi o titular da equipe do Vasco, mas para hoje, o Esforça começando como opção no banco de reservas, Cruz Maltino. Léo Jardim, o goleiro, a trinca de zaga com João Vitor, Medel e Léo, na direita Paulo Henrique, na esquerda Lucas Piton. No meio de campo, Zé Gabriel, Pablo Galdames e o Payet, lá na frente Adson e Verratti. Se a gente colocar o Payet, pelas escalações, esse trio ofensivo Payet, Adson e Verratti é o trio ideal até aqui achado pelo técnico Ramon Dias. Então essa é a situação do Vasco para hoje. A bola rolando às 8, é jogo decisivo, tem premiação alta, então é bom o Vasco ficar atento, até porque são dois fantasmas recentes em eliminações em segundas fases de Copa do Brasil. Ano passado em casa e no ano retrasado fora de casa. Vamos ver hoje, diante do torcedor Cruz Maltino, que vem em alta com o time, que vem invicto e hoje enfrentando o Água Santa, meu parceiro Bruno Azevedo. Cara, assim, né, numa análise superficial, é um jogo com a torcida lotando São Januário, Vasco e Água Santa vai atropelar. E essa Copa do Brasil, a gente vem falando isso já com uma certa frequência, não permite esse tipo de pensamento que o diga, por exemplo, ABC de Natal no ano passado, né, Gabriel? O ABC na época tava fazendo um bom início de temporada, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, eu me recordo, e no fim das contas o ABC foi rebaixado na Série B do Brasileiro com uma campanha daquelas ridículas, ou seja, foi um time que fez um bom jogo, encaixou numa noite com o Vasco, vivia ali um momento até interessante e se aproveitou disso para avançar de fase. Então, assim, fica a preocupação realmente no ar com relação ao jogo de hoje. Eu confio muito no momento, né, da equipe do Vasco da Gama, é um time ajustado, em crescimento com o Ramon Dias, com todos os elogios que a gente já vem fazendo. Me parece que se o Ramon escolher o Zé Gabriel, como o Breno indica, no lugar do Esforza, né, comparando com a escalação do jogo contra a Portuguesa, é nitidamente um respeito ao jogo, claro, ao Água Santa, mas ao jogo, que é traiçoeiro, que o Zé Gabriel, na comparação com o Esforza, acrescenta um pouco mais de embate na parte física. O Esforza claramente tem maior qualidade para sair jogando, ocupa meio espaço, mas o Zé Gabriel pode acrescentar um pouco mais dessa marcação por dentro, conter um contra-ataque do adversário. Então fica aí o alerta no ar, Azevedo, mas confesso que o Vasco tem todas as ferramentas possíveis para avançar. Por exemplo, o Água Santa, ele tá fazendo uma campanha ali de 14 pontos em 11 jogos no Campeonato Paulista. Não é a sensação como era no ano passado quando decidiu a competição. É até provável que não avance a próxima fase, não vai avançar até a próxima fase do Campeonato Paulista. Será que o Água Santa é tão diferente da Portuguesa do Rio, que o Vasco bateu na quarta-feira? Eu acho que não deve ser tão diferente, tá? Deve ser um nível parecido. Talvez a equipe do Água Santa seja levemente superior, tenha uma ou outra qualidade. Ou não. Ou de repente é um pouquinho inferior. Eu acho que assim, são equipes parecidas. E por que contra a Portuguesa o Vasco vai mete 4 contra o Água Santa, então, um jogo perigoso? Justamente pelo efeito emocional da partida. Contra a Portuguesa, tinha chance de eliminação, né? É bom a gente falar sobre isso. Tinha chance. Mas um jogo um pouco mais tranquilo. O Vasco sabia ali que era uma situação mais ou menos controlada. Contra o Água Santa, né? Tem aquele jogo único, aí tem o trauma do ano passado, um torcedor ressabiado com o que pode acontecer. Cara, e é uma motivação diferente para um time como o Água Santa. Já falei sobre isso aqui, a Copa do Brasil, ela motiva não só, né? O time vem ao Rio de Janeiro enfrentar uma equipe que
acaba sendo vitrine pros caras. Os caras não têm uma vitrine no futebol nacional. Enfrentar o Vasco passa, né, a dar essa visibilidade que eles sonham. Aí, de repente, um cara que tem um futebol diferenciado ali no Água Santa consegue chamar atenção, se destacar, e já tem um monte de clube de olho no cara. Isso já é uma motivação, né, bem forte. Além disso, tem a questão financeira. Eu já falei também sobre isso aqui. Eu duvido que numa competição rentável como a Copa do Brasil, o presidente de um clube pequeno, como o Água Santa, não chega para os seus jogadores e fala: olha, a gente vai faturar aqui, né, vou falar aqui um valor hipotético, a gente vai faturar aqui, se passar de fase, R$1 milhão, tá? R$1 milhão. Cada um vai ter 50 mil de prêmio. O cara recebe 4, 5, 6 mil reais, cara. Ele vai comer grama. Ah, é o Vasco? Não, a gente vai ganhar, eu preciso desse dinheiro, eu preciso da visibilidade. A Copa do Brasil tem muito isso, né? Posso agora traduzir esse número em dados reais. Quem disputa a terceira fase ganha 2,2 milhões. 2 milhões e 200 mil. O Água Santa ganharia 2,2 milhões para disputar a terceira fase. Você acha que não tem uma premiação pros caras? Claro que tem. É bem diferente, né? Lembrando, jogo da Portuguesa, Vasco tinha risco de eliminação, mas se ele eliminado no Carioca, isso é ruim, é vexame. Botafogo deu esse vexame, por exemplo. A vida segue, tem coisa mais importante pra disputar. Outra coisa, a Portuguesa não tinha objetivo com nada. No Campeonato Carioca domingo entrou pra cumprir tabela. Podia atrapalhar o Vasco? Podia. Mas não tinha objetivo. O Água Santa é totalmente diferente, né? O objetivo tá aí, são 2,2 milhões de reais. Além do mais, né, fica essa expectativa do nervosismo, da projeção que a Copa do Brasil pode apresentar para um jogador da equipe menor. Então é um jogo traiçoeiro sim, mas confio que o Vasco estiver numa boa noite, deve avançar até com uma certa tranquilidade. A Marina Nunes, acho que nem é válido pensar no passado. É outro time hoje, preparo físico dos jogadores está melhor, a equipe está encaixada. E Ramon Dias é um mago, sabe tudo, vai dar certo, tranquilo. O Ramon Dias, o trabalho dele realmente, eu acho que tem que ser elogiado, né? Porque é um cara que conseguiu dar liga nessa equipe, né, Gabriel? Um dos pontos de confiança que eu particularmente tenho no Vasco, né? Eu acho que é um time ainda em reformulação, o elenco que precisa de mais reforços, mas se hoje o Vasco já rende um bom futebol, se já é um time organizado, eu acho que passa muito pelo trabalho do Ramon, e confio também que a experiência do Ramon pode fazer a diferença num jogo único, que é traiçoeiro e etc, mas semana passada era traiçoeiro e etc, e o Vasco conseguiu superar bem o confronto. Imagino que hoje a gente possa ter o mesmo desfecho.